Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para trazer assuntos muito interessantes para a nossa aula de hoje. E hoje nós teremos um assunto muito comentado, muito falado para trazer para vocês novas informações e conhecimentos sobre este assunto. Sou Jane Souza, professora de língua portuguesa, e hoje nós estaremos desvendando os segredos do português. Vamos lá? Pois é, o nosso assunto de hoje será sobre classes gramaticais, ou também chamada classe de palavras. Nós sabemos que a nossa língua portuguesa ela é formada por 10 classes de palavras. E essas 10 classes elas são divididas em classes variáveis e invariáveis. E é importante sabermos que dentro de cada classe dessa, o porquê que elas são chamadas variáveis e invariáveis. As classes de palavras variáveis, como o nome já diz, elas modificam de acordo com a situação, de acordo com o grau, com o gênero ou com o número. Se elas estão no singular, no plural, se elas estão no masculino ou no feminino. Então, acontecem essas mudanças. Nós temos 6 classes de palavras que são variáveis e 4 classes que são invariáveis. O que significa dizer? As invariáveis, em nenhuma circunstância, elas vão modificar. Elas não vão mudar. Por exemplo, as classes variáveis nós temos os substantivos, os adjetivos, os numerais, os pronomes, os verbos e os artigos. Eles vão sempre mudar de acordo com o grau, com o gênero ou com o número. E de acordo com a frase, com a oração que eles estão presentes. As invariáveis, em nenhuma situação, elas vão modificar. Por exemplo, os advérbios, as preposições, as conjunções, as interjeições, elas pertencem à classe dos invariáveis, ok? Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco da primeira classe, que é muito falada e que quase todo mundo conhece, que quase todo mundo sabe, mas existem informações que precisamos estudar mais detalhadamente, ou até lembrar, porque às vezes nós já estudamos tanto tempo e não conseguimos mais lembrar como é essa classe, como ela é formada, se tem uma subclassificação. Então, dizem que a maior delas é a dos substantivos. Então, é essa que nós vamos estudar. Então, a primeira classe que iremos ver é a classe dos substantivos. É a classe que nomeia tudo que existe. Nós sabemos que tudo que existe tem um nome. Objetos, profissões, sentimentos, cidades, tudo isso tem um nome. Então, a classe que dá nome a tudo que existe, de forma geral, é a classe chamada dos substantivos. Então, mas existe uma classificação para esses substantivos. Eles não estão todos misturados aí. Há uma classificação. Por exemplo, existe substantivo comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo. Então, são 9 os tipos de substantivos. Nós temos cada palavra que é denominada como substantivo, ela vai se encaixar dentro de uma dessas classificações. Então, são 9 tipos de substantivos que, na nossa língua portuguesa, nós estudamos eles. Cada palavra está dentro de cada um, ok? Vamos prosseguir. Depois dos substantivos, nós temos uma outra classe que é chamada adjetivos. Também é uma classe que está sempre presente acompanhando o substantivo. Os adjetivos, como o próprio nome já remete, caracterizar o substantivo, vão trazer uma qualidade, vão trazer uma característica para o substantivo que nós já vimos agora há pouco na classe anterior. Então, os substantivos, eles podem estar trazendo essa característica para o substantivo. Por exemplo, se eu falo um substantivo garoto e eu quero caracterizar esse substantivo, eu digo garoto estudioso. Então, estudioso é um adjetivo, uma característica de garoto. E o adjetivo também é uma classe que está na dos variáveis, porque de acordo com o substantivo, ele vai mudar. Se eu tenho um substantivo masculino singular, como eu já dei o exemplo, garoto,
Logicamente que o adjetivo ele vai também estar no singular, estudioso. Mas se o substantivo ele vai aparecer no feminino, garota, o adjetivo ele já vai mudar para estar concordando aí com o substantivo, garota estudiosa, ok? Ainda falando da classe dos adjetivos, quero falar para vocês também, mostrar para vocês a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? Como o próprio nome já diz, é uma expressão composta por duas ou mais palavras que tem o mesmo valor de um adjetivo. Por exemplo, amor de mãe, a expressão amor de mãe tem o mesmo valor de amor maternal. Ou então, festa de Natal tem o mesmo valor de festa natalina. Então, nós temos aí uma locução e está dentro da classe aí dos adjetivos, que é uma classe variável também. Queremos falar também sobre a classe dos verbos, que é uma das classes assim, que existem muitas palavras e muitas vezes muitas pessoas acham esse assunto de compreender os verbos um pouco difícil e um pouco complexo, mas não é nada difícil, basta nós atentarmos para estudar mais profundamente essa classe, é o que nós iremos fazer hoje. Então, os verbos, eles estão dentro das classes dos variáveis. E o verbo, o que é? Nada mais é do que as palavras que exprimem uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? E eles também vão mudar de acordo como eles se apresentam dentro de uma oração, de uma frase, de um período. E eles podem mudar, eles se apresentam em passado, presente ou futuro. O modo dos verbos podem ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. E eles podem mudar de acordo com o número também, se eles estão no singular ou no plural. E a modificação também se apresenta de acordo com a pessoa. Nós temos aí 3 pessoas que nós chamamos que são as pessoas verbais, que é primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Nós temos aí uma infinidade de palavras que pertencem à classe dos verbos e ela faz parte das classes gramaticais. Vamos falar agora de uma classe gramatical chamada pronomes. Os pronomes, elas são palavras que, como o próprio nome já diz, pronomes, elas estão junto do nome, que é o substantivo, servindo para definir cada um deles. Esses pronomes, eles podem se apresentar, podem ser de caso reto, podem ser de caso oblíquos, podem ser possessivos, podem ser demonstrativos, podem ser de tratamento e podem ser indefinidos. Então, os pronomes eles vão servir para definir o substantivo, que é uma classe que nós já explicamos anteriormente. Como o próprio nome já diz, pronomes estão junto do nome, servindo para defini-lo. E todos eles estão dentro dessa classificação. Certo? Então, vamos adiante e temos aí a classe das conjunções. Para que serve? O que é uma conjunção? A conjunção, ela está dentro das frases, dentro dos tópicos frasais, servindo para conectar essas orações. Para dar sentido e para conectar as orações. E elas vêm se apresentar de 2 formas. Elas podem ser conjunções que estão presentes nas orações coordenadas e elas podem ser conjunções subordinadas. Cada uma com sua função. As conjunções que estão presentes nas orações coordenadas, elas, como o próprio nome já diz, elas vão servir para coordenar cada uma delas. E as que estão presentes nas subordinadas, quando você percebe uma conjunção subordinada, como o nome já diz, ela está subordinada a uma outra oração. Então, essa é a nossa classe gramatical das conjunções. Elas servem para conectar as orações, para dar sentido às orações. Vamos falar agora dos artigos. Os artigos, eles são palavras que eles vão servir para definir o gênero, o número e a forma da flexão do substantivo.
Esses artigos, eles vão ser classificados de duas formas, que são os definidos, que nós temos aí o o, a, os e as, e nós temos os artigos indefinidos, que é uma, uns, umas. Todas as vezes eles vão se apresentar junto com o substantivo, servindo para definir o substantivo ou para indefinir. Por exemplo, um garoto entrou na festa, e nós temos um artigo aí, que é um artigo indefinido, que está dizendo que foi um garoto, mas não está definindo qual garoto foi. Também temos a classe dos numerais. É uma das classes mais fáceis de identificar, que é a classe dos numerais, porque ela é usada para definir uma quantidade de pessoas ou de objetos dentro de uma oração. Só que esses numerais, eles também apresentam uma classificação. Por exemplo, nós temos os numerais cardinais, que definem uma quantidade, o mais normal que você encontra, define uma quantidade dentro de uma oração, dentro de um contexto, indicando uma quantidade exata, que nós chamamos de cardinais, que é 1, 2, 3 e assim vai. Mas nós também temos os numerais ordinais, como o nome já diz, ordinal, vai indicar uma ordem, né? É primeiro, segundo, terceiro, tá? Então, por isso eles são chamados ordinais. Nós temos também os numerais multiplicativos, que apresentam números múltiplos, né? Dobro, triplo, esse nós temos exemplos de numerais multiplicativos. Nós temos também os numerais fracionários. Os numerais fracionários indicam uma porção, indicam uma fração. Por exemplo, um meio, um terço, um quarto. Esses são os chamados numerais fracionários. Então, os numerais, eles são classificados dessa forma: numerais cardinais, numerais ordinais, numerais multiplicativos. Também nós temos a classe de palavras chamada interjeição. O que é interjeição? Ela vem nos apresentar, são todas as palavras da nossa língua que vão indicar uma reação, que vão indicar uma emoção, que vão indicar um sentimento. E nós temos dentro da língua portuguesa, na interjeição, 22 formas pelo qual as interjeições elas se apresentam. Nós podemos ver algumas delas, né? Por exemplo, nós temos interjeições que indicam dor, ai, ui. Nós temos interjeições que indicam alegria, que oba. Por exemplo, a palavra oba é uma interjeição que indica alegria. Nós temos interjeições que indicam dúvida, espanto, surpresa, admiração. Então, são 22 formas pelas quais as interjeições se apresentam dentro da nossa língua portuguesa. Então, não esqueçamos, a interjeição, ela vem indicar, uma palavra que vem indicar uma reação, que vem indicar um sentimento, que vem indicar uma emoção que a pessoa quer passar naquele momento. E nós temos também a classe de palavras chamada preposições. As preposições, elas estão sempre dentro das orações, servindo também para ligar as orações, né? Para fazer essa ligação entre as orações, porque se não houver a presença das preposições, as palavras vão estar desconectadas. Então, uma das principais funções da preposição é fazer essa ligação, fazer essa conexão dentro das frases, dentro das orações com as palavras. E as preposições, elas podem ser essenciais e elas podem também ser acidentais. Então, essa é a classificação das palavras como preposições dentro da língua portuguesa. As preposições, elas podem ser essenciais, como o próprio nome já diz, e podem ser acidentais. Então, esse foi a nossa aula de hoje, o nosso tema, falando sobre as 10 classes da língua portuguesa. Eu sei que nós fizemos um resumão aí sobre as classes de palavras, e eu sei
que você vai aprender ou você vai relembrar muitos desses assuntos que você já estava esquecido. Então, nós temos na nossa língua portuguesa 10 classes gramaticais, que são divididas em classes variáveis e invariáveis. 6 são variáveis e 4 são invariáveis das que nós já estudamos. Muito obrigado e até a próxima aula.